Manifestações reúnem cerca de 600 pessoas na Avenida Afonso Pena. Rota Bioceânica deve sair do papel em no máximo 5 anos. Vamos dar dicas de como cuidar dos animais de estimação e ainda, partidos apresentam candidatos para a disputa da Prefeitura da capital. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto. O Jornal da TVE está no ar. Olá! Na tarde desse domingo, dia 31, cerca de 600 participantes, segundo os organizadores, foram à passeata na Avenida Afonso Pena com bonecos do Lula e da Dilma Rousseff e também execução do hino nacional em frente ao Ministério Público Federal. O movimento começou por volta das 2 horas da tarde em frente ao obelisco. Alguns participantes ficaram decepcionados com a falta de público. Entre as reivindicações, além da cassação do mandato de Dilma, estão a continuação da Operação Lava Jato, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de todos os políticos corruptos. Um sonho de mais de 30 anos que começa a sair do papel. Chile, Argentina, Paraguai e Brasil fizeram uma discussão de 2 dias para acertar os gargalos e querem colocar em funcionamento, em no máximo 5 anos, a Rota Bioceânica. Confira na reportagem de Priscila Trauer. Em 2 dias, ministros do Chile, Argentina, Paraguai e Brasil se reuniram para pôr em prática as negociações da Rota Bioceânica, que vai ligar os 4 países. O trajeto de 1.800 quilômetros vai diminuir para 3 dias, um percurso que hoje precisa de 10. Quando a rodovia estiver implantada no Paraguai, um pequeno trecho na Argentina, em 3 dias você pode chegar ao Pacífico. Há realmente uma redução expressiva do tempo de trânsito de carga. Os governos precisam chegar a um consenso nas questões aduaneiras. Se nós estivermos falando de uma rota em que o Brasil é a origem e o Chile é o último ponto de passagem, nós vamos ter verificação na saída do Brasil, como teríamos uma exportação normal, mas vamos ter 2 no Paraguai, uma na entrada e uma na saída do Paraguai, 2 na Argentina, uma na entrada e outra na saída da Argentina, e obviamente uma na entrada do Chile e outra no embarque do Chile para um país da Ásia qualquer. Então nós estamos falando aí de mais de 6 pontos de controle de paradas ao longo do trajeto, em que o veículo pode ficar parado aí até mais de um dia em cada ponto desse para cumprir com os controles alfandegários desses países. Existem procedimentos que podem ser articulados entre as aduanas em cooperação para eliminar a necessidade de todas essas paradas. O projeto de mais de 30 anos de compromissos políticos agora depende de ações concretas. Na Argentina, a duplicação de 30 quilômetros do trecho da Cordilheira dos Andes. No Chile, melhorar a infraestrutura do porto e ampliar rodovias. Este ano iniciamos a licitação de uma segunda pista entre Calama y Antofagasta para terminar toda esa segunda pista este año, que es una inversión de $200 millones. El resto, para llegar a la frontera, no requiere segunda pista, pero sí requiere reforzar algunos sectores y es una inversión adicional de $150 millones. Respecto a la capacidad de los puertos tienen hoy día capacidad para recibir mayor carga y evidentemente en función de que se vaya activando la demanda, se activan las nuevas inversiones, que en el caso chileno los puertos es a través de inversión privada, por lo tanto es perfectamente posible realizar. No Brasil, serão investidos 60 milhões de reais no projeto que liga Mato Grosso do Sul ao Paraguai. Mas há um entrave, que é a definição do trajeto até a ponte, que naquele país passa por uma reserva indígena. Esse fator pode complicar a instalação da ponte nesse emplaçamento. Achamos que sempre uma solução é possível, temos muito território, tanto ao sul ou ao norte, das cidades de Carmelo Peralta e Porto Murtinho. Então, achamos que essa aparente dificuldade nessa possível ubicação da ponte pode ser superada sem problemas. Para nós é uma grande notícia
que está orçamentado no Brasil, que já está orçamentado no Paraguai, que já estão trabalhando a Argentina com Chile juntos para melhorar esses espaços críticos. Então, eu acho que estamos muito melhor que há um ano, faz um ano, e que seguramente o ano que vem vamos estar ainda melhor. Não há dúvidas entre os dirigentes. A rota vai promover o desenvolvimento dos países. A previsão é que em 4 anos a rota bioceânica já esteja em funcionamento. E esse trajeto vai ser 30% a mais de competitivo para o produtor e vai gerar oportunidade aos 4 países. Só para Mato Grosso do Sul, por exemplo, o estado pode se tornar o maior exportador de celulose do mundo. Nós somos exportadores hoje das commodities, que são soja, o milho, a celulose, o etanol, mas nós temos também os produtos industrializados. A gente espera que elas sejam realmente não só uma rodovia, mas sim uma rota de ir e vir de riquezas, de oportunidades, de integração social, regional e até cultural. Vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, a semana começa com céu claro, névoa seca e baixa umidade relativa do ar à tarde. Em Campo Grande, a segunda-feira é de sol entre poucas nuvens e a umidade do ar pode chegar aos 25%, nível considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde. As imagens que você acompanhou são aqui da sede da TV Educativa, no Parque dos Poderes. Falando nisso, o período de estiagem em Mato Grosso do Sul já começou e os focos de incêndios estão espalhados por todo o estado, provocando perdas milionárias para o agronegócio estadual. Estimativas da Reflore MS e da Acrisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, apontam que as perdas financeiras para as atividades produtivas, representadas pelas duas entidades, chegam a 50,75 milhões de reais por ano. A destruição atingiu 52 mil hectares entre pastagens para os rebanhos e florestas plantadas para atender as indústrias de celulose e papel instaladas aqui no estado. Ter um animal de estimação deixou de ser uma tarefa fácil que requer apenas alimentação e alguns cuidados adicionais. O bichinho adquiriu status de mais um membro da família, com direito à atenção especial, que vai desde a compra de uma ração balanceada a acessórios e tratamento, não apenas da saúde física, mas também mental. A repórter Júlia Torrecilha mostra agora uma matéria sobre o assunto. Casos de amor e fidelidade canina ao seu dono é um fato lembrado na vida de várias pessoas. Um dos exemplos mais recentes aconteceu aqui em Campo Grande. Este cachorrinho, apelidado de Menino, mora neste carro levado para o pátio do Detran desde que seu dono morreu há cerca de 10 meses em um acidente na rodovia MS 080. Ele dorme dentro do veículo e recebe atenção e alimento dos funcionários do órgão. Tem também o amor recíproco e incondicional do homem com seu bichinho ou seus bichinhos de estimação. Pois é, pode-se dizer que atualmente os animais criados em ambientes domésticos adquiriram o status de mais um membro da família. Os pets conquistaram o direito a um tratamento personalizado e uma atenção redobrada. Vânia Jucá é um exemplo desse novo perfil de donos de animais de estimação. Na casa em que mora, em Campo Grande, ela cria 4 cachorros e 3 gatos. O aspecto bonito e saudável dos pets é uma prova do tratamento classe A que ela dá aos seus bichos. A relação com eles é de mãe para filhos, e eles, eu acho que eles devem ter a mesma relação comigo, né? Eles devem pensar que eu sou a mãe. É de muito carinho, de muita atenção, de muito companheirismo o tempo inteiro. Chegar em casa é muito divertido, porque eles te recebem com muita alegria, o tempo todo tão felizes. É um amor realmente incondicional, e isso me emociona, porque eles não
Eles gostam de mim porque gostam de mim. Se eu dou comida ou não, eles estão ali comigo. Se eu tô triste, eles estão ali comigo. Se eu tô feliz, eles estão ali comigo. Se alguém chegar perto para me agredir, ou seja lá o que for, eles vão me proteger. Então, isso para mim, assim, não tem preço. O mercado de produtos veterinários percebeu a mudança em relação à criação dos pets. Para fazer jus a um serviço mais refinado e carinhoso com os animais de estimação, estão surgindo lojas como esta. Aqui é um verdadeiro shopping de animais, como este carrinho para o transporte de cães e gatos e este tapete gelado que serve para aliviar o calor dos cães. Nós temos toda essa variedade de produtos porque a demanda é muito alta, né? Sempre as pessoas buscam novidades no mercado e como o mercado percebeu, já teve essa visão de que realmente o animal é um membro da família e não só um bichinho que ficaria ali jogadinho do lado, eles perceberam essa visão de mercado e começaram a trabalhar em cima disso. Por isso que você percebe a magnitude de produtos que a gente tem, de todas, principalmente para cães e gatos, no caso. A crise não chegou para quem tem um pet em casa, graças a Deus. Tem também a questão da responsabilidade social. O setor privado está se unindo a ONGs de proteção animal para criar projetos como este. O espaço de adoção já conseguiu encontrar um lar para 62 cachorros e gatos abandonados. Nós incentivamos a adoção, até porque a gente sabe que muitos cachorrinhos têm essa necessidade. Então a ONG tem uma parceria conosco que elas trazem os cãezinhos de resgate, cãezinhos que foram abandonados, que têm essa necessidade de ter um lar novo, de ter carinho. E a gente cede o espaço aqui da loja, a gente cuida deles, faz todo o primeiro tratamento, dá vermífugo, cuida, dá o banhinho e a gente cede o espaço para adoção. Normalmente esses cãezinhos e os gatos também ficam uma semana e meia conosco aqui na loja e rapidamente são adotados. Assim, ainda bem que a aceitação é muito grande. Data comemorativa. Hoje é Dia Nacional dos Portadores do Vitiligo. Em todo o mundo, cerca de 1% da população possui o vitiligo e no Brasil o índice é de 1,5% ou quase 3 milhões de pessoas. Para quem não sabe, o vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de células responsáveis pela formação da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Ainda sobre saúde, agentes de saúde de Campo Grande recebem capacitação para atuar no combate ao câncer. A ação é fruto de parceria entre o Hospital do Câncer de Barretos e a instituição Oncoguia. A intenção é transformar os agentes em disseminadores de informação. Direto de São Paulo, a diretora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, conversou com a gente por telefone. A gente realmente está fazendo a capacitação em Campo Grande justamente pelo fato da cidade, do estado, ser o segundo lugar de maior incidência do câncer de colo de útero. Então, como agente comunitário, é quem está praticamente dentro de casa, das pessoas, já levando informação, ajudando nesse combate a algumas doenças já pré-definidas pelo governo, junto com a American Cancer Society, com o Hospital de Câncer de Barretos, o Oncoguia, então, tomou essa iniciativa de propor para a Prefeitura, que super nos recebeu bem, e propiciou que a gente organizasse, então, aí em Campo Grande, essa capacitação dos agentes de saúde para que eles sejam multiplicadores de uma informação de qualidade, para a gente garantir mulheres mais preparadas. E no próximo bloco, os melhores momentos do maior evento de arte e cultura de Mato Grosso do Sul é o Festival de Inverno de Bonito. Daqui a pouco.
Estamos de volta e vamos falar sobre arte. Aqui na capital, um artista plástico lançou uma mostra bem interessante. Humberto Mendes recriou diversos objetos comuns no nosso dia a dia em miniatura. A sombra de uma árvore, um banquinho para descansar e que tal tudo isso dentro da sua casa? Essa é uma das miniaturas feitas pelo artista plástico Humberto Mendes. São móveis, objetos, cenários completos, pequenininhos, mas com detalhes enormes. E foi literalmente por acidente que Humberto, mesmo trabalhando a vida toda como designer de interiores, redescobriu a paixão pela arte. Eu caí de cima de casa, né? E fiquei um longo período com problemas e tal, então nesse período eu comecei a desenvolver para arte novamente, estudar muito arte. Berrante, aguardente, grãos em sacos, quem tem um pouquinho mais de idade conhece bem esse ambiente. São os antigos bolichos. E essa miniatura aqui, ela é especial, foi a primeira feita pelo seu Humberto lá na década de 70. Eu sempre fui apaixonado por miniaturas. E no passado eu fazia maquetes para a arquitetura, né? E aí surgiu de eu começar a fazer lá em 75 algumas miniaturas, como é o caso da caixinha preta que você viu, com detalhes de um bolicho, que é uma coisa que tinha aqui no passado em Campo Grande, que eram as vendinhas que haviam. Então dela surgiu, aí ficou isso guardado muito tempo, minha tia veio a falecer e meus primos me devolveram essa peça. E na ocasião que eles devolveram a peça, acendeu a luz novamente e eu comecei a fazer essas novidades que você está vendo. Mas além do boliche, Humberto tem outros xodós. A oficina mecânica com Fusca 68 que ele teve por anos. A cabana de pesca feita para homenagear um amigo. Com paixão, nada é difícil. Tendo paixão pelo que você faz, tudo é maravilhoso de se fazer, não é trabalho nenhum. Legal. O melhor da arte e da cultura reunidos em um dos mais belos pontos turísticos do Brasil. É o Festival de Inverno de Bonito, realizado de 28 a 31 de julho. Confira como foi o evento. A Praça da Liberdade, no centro de Bonito, foi palco para atividades artísticas de diversas áreas. Música, teatro, artes plásticas, literatura. O 17º festival ampliou o espaço para os artistas regionais. Das 80 atividades, 62 foram de artistas de Mato Grosso do Sul. O festival, o papel dele é mostrar a riqueza da cultura brasileira, da cultura mato-grossense, né? E não é para o público ver o show que ele quer ver, senão também se surpreender com aquilo que ele não conhece. A ambientação da praça foi feita pela primeira vez por artistas da cidade. Esculturas de isopor, papel e ferro deram um clima lúdico ao ambiente. O festival é da cidade, né? Então, assim, nada mais certo que as pessoas mesmo tomem conta disso e se apropriem de fazer isso. Essa é a ideia. O festival retomou o espaço da literatura com o lançamento de livros de autores regionais. Eu pensei um pouco antes de publicar o livro, porque eu falei, eu estou constatando um fato, ele é um pouco desanimador, porque a gente identifica na escola muitas práticas reprodutivistas, ao mesmo tempo que tem um esforço do professor em fazer diferente, mas as condições da escola não permitem. Então isso já está, inclusive, me chamando a atenção para desenvolver pesquisas futuras, que é como é que a gente pode mudar essa realidade. O que predomina mesmo é todo o sentido guerreiro de uma raça quase que extinta, que é a raça dos índios no nosso continente, transmitindo um grito pela liberdade de expressão, de tudo que é de bom e que eles merecem. O livro conta de forma alternativa a história de Fernando Pessoa e o objetivo é fazer com que, principalmente jovens leitores, se interessem pela vida e obra de Fernando Pessoa. O cinema é outra modalidade que também voltou a ter lugar na programação. Ao longo de alguns anos, o cinema brasileiro cresceu muito, né? Tanto a produção para a infância como sobre a infância. Está tendo um movimento
que está se organizando, né? Que esteve se organizando. Eu acho que agora a gente tem que batalhar para que isso continue. Na feira de artesanato, uma mostra do que é produzido em Bonito, no estado e nas comunidades indígenas. Para nós é muito importante para crescermos, né, na parte econômica das nossas comunidades e para cada membro da comunidade indígena. Diversas personalidades foram homenageadas, entre elas o geólogo Paulo Bogiani, que desenvolveu um trabalho pioneiro na região, iniciando o mapeamento das atrações turísticas. Eu não considero que fiz muito ainda por Bonito, acho que tem muita coisa para ser feita ainda, tenho muitos sonhos assim a serem realizados aqui, né? E ela serve como incentivo para eu dar continuidade e trazer mais do que a gente possa fazer aqui pela região. Na exposição de artes plásticas, uma novidade. Os deficientes visuais tiveram acesso à obra de Humberto Espíndola através da leitura em braille. Eu nunca imaginei, né, poder participar da forma que estou participando, tendo essa descrição eu mesmo, né, lendo. É maravilhoso. Estamos no 17º Festival de Inverno e pela primeira vez está tendo recurso de acessibilidade, tanto de braille, libras e audiodescrição. Os shows atraíram o maior número de público. No palco principal se apresentaram bandas regionais e artistas nacionais, como Nação Zumbi e Elza Soares. Deita manco não sobra. Me dê cabeça, pulmão, bexiga no coração. Já vai pulando na cova. Durante 4 dias, turistas e moradores de Bonito prestigiaram o trabalho de mais de 400 artistas. Tudo de graça. A praça foi literalmente do povo. Tem 4 anos que eu moro aqui, mas eu nunca vim. Esse ano é a primeira vez e estou amando e não vou perder mais. Eu estudo em Campo Grande, mas todo ano que tem esse festival eu venho pra cá. Meus pais moram aqui, aí eu fico aqui uns dias de férias curtindo essa festa. É o 4º ou 5º, é o primeiro que eu venho com ele já. É fantástico, muito bom. Foi mesmo um belo festival. E o governador Reinaldo Azambuja recebe na manhã de hoje representantes do esporte para tratar da inclusão de Campo Grande no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Com o apoio do governo do estado, por meio da Fundesporte, a primeira etapa da competição, que reúne os melhores atletas da modalidade, vai acontecer após as Olimpíadas do Rio. Também nesta segunda-feira, o governador lança a campanha Agosto Lilás, 10 anos da Lei Maria da Penha. Para comemorar a data, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres vai realizar uma série de atividades para alertar a importância da lei. Eleições. Já estão sendo definidos os nomes dos concorrentes à Prefeitura de Campo Grande no pleito 2016. Nesse fim de semana, o PSDB confirmou Rose Modesto durante convenção realizada no sábado, dia 30 de julho. O anúncio foi realizado no ginásio do Rádio Clube Campo, na capital. Cerca de 6 mil pessoas compareceram ao evento. Já o PPS confirmou Ataíde Neri, ex-secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação do Estado. Pelo PT, o candidato é Marcos Alex Melo, atualmente vereador de Campo Grande. O PRTB oficializou no último dia 21 de julho o turismólogo Adalton Garcia. O PSTU tem Suel Ferrante como candidato. Pelo PSD, deve concorrer à vaga o deputado estadual Marquinhos Trade. O anúncio também deve ser feito hoje. O PSC tem como pré-candidato o Coronel Davi. O deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, ainda avalia, junto à cúpula nacional, se entrará na disputa do pleito deste ano. Alcides Bernal, atual prefeito, deve concorrer em chapa pura do PP. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, em Campo Grande, mais de 582 mil pessoas devem ir às urnas em 2016 para a escolha de prefeitos e vereadores. Porém, a mídia nacional revela que o eleitor atual está descrente dos políticos do país, o que pode garantir surpresas no resultado do pleito esse ano. E esse foi o assunto da entrevista do dia no Jornal do Rádio. Confira.
Houve um processo de corrupção enorme no país, vergonhoso, né? A Lava Jato, Coffee Break, por aí afora, no Brasil inteiro isso ocorreu. Então é um acerto de contas. Então o eleitor, ele vai dizer, vai mostrar o que ele pensa, como ele raciocina, e é na urna, é na hora dele colocar o voto, né? Isso é bom? Não, eu não estou falando isso com prazer. Isso é muito ruim para a democracia. Nossa democracia ela ainda é frágil, né? E um acerto de contas, né, nessa situação também é ruim, mas é o que vai ocorrer, né? Não mudou a situação, nós vemos escândalo atrás de escândalo. Infelizmente existe uma coisa chamada fórum especial, fórum privilegiado, também criado pela classe política, e isso atrapalha, né, emperra, né, operações como a Lava Jato e como outras. Porque já que o político ele tem o foro privilegiado, ele fica aí tentando escapar de todos os lados e muitos escapam. A gente viu quem está preso agora, quem foi preso até agora, né? Então isso aí não é bom, né? Porque nós somos esse segmento que vai acertar contas em outubro, nós somos a grande maioria, nós elegemos os nossos representantes, nós os colocamos lá, né? E eles legislam muitas vezes, ao longo de todos os anos, em causa própria, né? E não em causa da sociedade. E é por isso que chega a esses confrontos ruins, porque enfraquece a democracia, não fortalece, não, enfraquece. O nosso processo político ele tem 179 anos. Ele começou no Império ainda com 2 partidos, o liberal e o conservador. E ele já começou ruim. Os 2 apoiavam o Império. É claro, era um Império, entendeu? Não era democracia, mas logo depois veio a República, continuaram, né? E nós tivemos um momento, para ser mais, abreviar um pouco, passamos por várias etapas, por 7 reformas políticas ao longo desses anos todos. Aí veio a 8ª, né? Que foi ruim. Qual foi a 7ª? A 7ª ela durou de 1945 até 1964, que foi, na verdade, foi até 66, foi quando houve o golpe militar. Nesse período, a democracia amadureceu. Então, as pessoas eram da UDN, eram do PSD, eram do PTB, que eram os 3 grandes partidos, eram depois do PL, o Partido Liberal, mas partidos com filosofia própria. Eu não vou usar a palavra ideologia, que a ideologia não existe mais, mas com filosofia própria. Então, é por isso que você falou, né, que na Arena e o MDB, depois PDS, PMDB, as pessoas ainda tinham aquela herança, que foi um momento rico da nossa democracia, que foi de 1945 até 64. Né, onde as pessoas eram de partido. Eu, um pouquinho mais antigo que você, eu ia com meu pai, lá em Dourados, onde eu nasci, eu ia aos comícios, eles levavam os filhos, os pais levavam os filhos para os comícios. Meu pai era da UDN, você tem que ser da UDN. UDN por quê? Por isso. Então os pais doutrinavam a gente. Aí você ia para a escola, não tinha nenhuma disciplina. Eu fiz o ginásio em Dourados, não tinha nenhuma disciplina de política. Só que o professor de geografia falava política, de matemática falava sobre política, enfim, todos, porque tinha aquela herança. Isso foi cortado com o golpe militar de 1964 e de lá para cá nós não colocamos mais o pé no trilho, sabe? A gente saiu do trilho e não entrou mais. Então aí veio essa proliferação de partidária. Nós temos hoje registrados 35 partidos, temos mais 15 esperando o registro. Olha, governo nenhum consegue dirigir nem a sua sala com tanto partido. O que virou? O que se transformou nisso? Se transformou num balcão de negócios, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então é uma negociata, né? Então para o prefeito, para o governador, para o presidente, para ele aprovar um projeto, ele gasta muitas e muitas horas, às vezes meses, às vezes anos, e não consegue. Não que o prefeito, os executivos sejam uma categoria à parte, eles estão com a razão. Não, porque eles também são do processo, né? Eles ajudaram a criar esse sistema arcaico, esse sistema cruel, que é do pluripartidarismo. Não vai se governar. Se não houver uma reforma
política profunda. Eu concordo com a senadora Simone Tebet e espero que elas levante essa bandeira aqui nesse estado, que até agora não vi nenhum político falar em reforma política profunda. Já que ela deu uma entrevista e falou, eu espero que ela seja lá no Congresso, tenha a mesma verve, né, que ela demonstrou nessa entrevista que ela deu no jornal, no Correio do Estado de ontem, né, porque isso é necessário. Sem isso, vamos continuar aqui falando as mesmas coisas, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, vamos enfrentar esses problemas. Um outro acerto de contas aqui em Mato Grosso do Sul, ele foi um dos estados, também a gente já comentou muitas vezes isso, que mais caçou e continua caçando prefeitos, vereadores. É incrível como a justiça nossa aqui ela foi ágil, entende? Então nós estamos batendo corpo a corpo aí com São Paulo, Minas Gerais, e olha, um estado pequeno como o nosso, com apenas 2.300.000 habitantes, foi dos estados que mais levou a sério, né, a lei da ficha limpa, enfim. Então, nós aqui ainda estamos muito bem. Tem estados aí no Norte, no Nordeste, que é um absurdo, né, o que aconteceu, né? Então, o acerto de contas, nós vamos assim, de cabeça erguida, acertar as contas com os nossos políticos. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvms.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. A gente deseja os parabéns a toda a equipe da TV Educativa e do Giro do Esporte, que completa hoje 5 anos no ar. Obrigada pela companhia e até a próxima!